Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar a Vice-Procuradora-Geral da República, Débora Duprá. E o tema da nossa conversa vai ser a defesa das minorias. Doutora Débora, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. E eu vou alinhar os segmentos, digamos assim, que compõem as minorias em nosso país, para a gente poder conversar especificamente sobre cada um dos segmentos. E o primeiro deles são as comunidades indígenas. Como é que a senhora vê a proteção das comunidades indígenas hoje em nosso país? Bom, na verdade, nós tivemos uma virada impressionante, uma quebra de paradigma, digamos assim, com a Constituição de 1988 no trato dessa questão, né? Nós saímos de um regime de tutela em que esses atores, digamos assim, eram considerados cidadãos de segunda categoria, dependiam do Estado para a prática de vários atos, para um regime em que é reconhecida a sua importância, eles são vistos como algo valioso, né, no âmbito da sociedade nacional, e, enfim, é-lhes concedido o domínio das suas próprias vidas, o domínio do seu destino. Então, é uma mudança de paradigma bastante significativa. E a senhora acha que eles hoje estão bem protegidos no sentido... porque de vez em quando a gente vê na imprensa denúncias de tribos ou aldeias que estão sofrendo males de saúde graves, alguns, alcoolismo na borda das cidades, na periferia das grandes cidades. Como é que a senhora, como procuradora, vê essas questões relativas aos índios? Isso tudo é um processo, né? Nós saímos de uma sociedade hegemônica, né, de um direito hegemônico, melhor dizendo, né, porque a sociedade ela era hegemônica também, mas o direito a homologava para uma sociedade plural e um direito plural. Isso, obviamente, não é algo que se transforme da noite para o dia. Então, isso é um processo para o Estado, é um processo para a sociedade e é um processo para os povos indígenas, né? O Estado com a obrigação de saber que a sua atuação se dá de forma diferenciada a depender de com quem trate, né? Então, para os índios, um determinado atendimento de saúde, porque eles têm a sua medicina própria, vários grupos têm uma medicina tradicional, têm uma noção do seu corpo diferente daquela da sociedade hegemônica, né? Então, é preciso atuar diferentemente. E isso leva o Estado a percalços. Então, eu acho que muito se avançou, é preciso que se diga, né, em relação à proteção e a prova é que demograficamente a população indígena está crescendo mais do que a população não indígena, digamos assim. Mas aí não por uma questão de saúde propriamente dita. Eu acho que de saúde também, né? Nós temos aí, certamente, condições sanitárias, condições de saúde melhores do que do que aquelas que havia há alguns anos atrás. Mas o crescimento demográfico, a meu ver, ele decorre muito mais do processo de afirmação dessas identidades, né? Nós tínhamos, como eu disse, uma situação em que eles não eram praticamente sujeitos de direito, eram alvo de preconceito e eram alvo de discriminação pelo próprio direito positivo. Isso fazia com que vários grupos e indivíduos recusassem a sua identidade indígena. Com a Constituição, com a mudança não só interna, mas no âmbito internacional, são convenções internacionais no âmbito da ONU, no âmbito da OEA, no âmbito da OIT, reconhecendo direitos, a reação foi uma multiplicação desses processos identitários. Esse não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno mundial, muito visto nas Américas, mas você tem na Nova Zelândia a mesma coisa, na Austrália a mesma coisa, no Canadá a mesma coisa. Enfim, é um fenômeno que decorre exatamente da valorização das diferentes identidades da sociedade nacional. E a senhora acha que o Brasil deveria se reconhecer como um Estado plurinacional em função da existência de comunidades indígenas de várias etnias? Não só por conta dos índios, né, e das diversas etnias indígenas, mas por conta de diversos outros grupos que formam a sociedade, essa sociedade, né, de múltiplos pertencimentos, talvez nacional
ou seja um termo tão cunhado que eu não gostaria de falar de sociedade plurinacional, mas é uma sociedade pluriétnica, isso aí sem dúvida alguma, né? Nós temos as diversas populações indígenas, os diversos e diferentes grupos quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, açaizeiros e faxinalenses, comunidades de fundo de pasto. E isso não é invenção minha, nem tampouco, enfim, do direito, né? Isso daí é uma coisa que foi sendo revelada aos poucos pelos próprios movimentos que esses grupos passaram a incorporar, pela antropologia e reconhecido num decreto do presidente Lula, né? Que é o decreto que cria a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E o que vem a ser essas comunidades tradicionais? Porque é uma expressão nova que está sendo incorporada, né? E que pouca gente compreende ainda. Quais são as chamadas comunidades tradicionais? É difícil dizer quais e quantas são, né? Por esse desconhecimento nosso a respeito da nossa própria diversidade, da nossa... fala-se muito em biodiversidade, né? Mas nós temos uma diversidade cultural também sem precedentes. A expressão comunidade tradicional, na verdade, ela não é recente, ela vem sendo usada, eu acho que até de início, com uma certa concepção preconceituosa, né? Tradicional era aquilo que tinha parado no tempo, que tinha ficado no âmbito das suas tradições, algo antigo, né? Na verdade, não é isso. Tradição, na atualidade, merece uma leitura no sentido de algo que é vivido diariamente e reatualizado diariamente. Então, não são comunidades que ficaram no passado. A Convenção 69 da OIT contém uma expressão, povos tribais, que nós entendemos que é absolutamente pertinente para definir comunidades tradicionais, que é qualquer grupo humano que tem uma forma de organização, enfim, um modo próprio de se conduzir, de ver o mundo, de viver, falar, enfim, diferente da sociedade de grande formato. Os descendentes dos escravos estariam, os quilombolas... Exatamente na mesma condição. E falando então dos quilombolas, há muitos críticos que acham que há um exagero no sentido da demarcação dessas áreas onde estariam enraizadas culturalmente as tradições dos antigos descendentes de escravos. A senhora acha que há de fato exagero nessa questão? Bom, primeiro eu acho que nós temos que levar em consideração, a respeito dessas críticas, que nós temos uma tradição de um direito civilista altamente protetor da propriedade privada, né? Esses territórios, eles impactam, né, essa zona de conforto, digamos assim, a respeito da propriedade privada. Um território, seja de quilombola, seja de um grupo indígena, seja de uma comunidade tradicional, ele só se define antropologicamente. Isso foi dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Raposa Serra do Sol, né? Mas não é o antropólogo que cria um território, né? Um território, ele é a expressão do modo de vida daquele grupo. Então, a Constituição diz isso a respeito dos povos indígenas e é aquilo que nós temos que considerar se queremos ter, de fato, uma sociedade plural. O que é o território? O território é o espaço necessário para a sobrevivência física e cultural de um grupo, né? Então, é preciso que o antropólogo ele veja como o grupo se espalha nesse território, se organiza nesse território, e esse é o tamanho do território, né? O território não é algo que a gente... um dado positivo, né? Que esteja ali para todo sempre, um dado objetivo que você possa mensurar, que um agrimensor vá lá. Não é. Ele é a expressão de um movimento, de um povo que tem a sua, enfim, que se movimenta, que muda, que se desloca, que tem as suas organizações, aliás, como qualquer grupo humano. E quanto ao público gay, ao público homossexual, como é que a senhora vê, comparativamente a outros países, o tratamento que o Brasil, dá a esse público gay? Bom, eu primeiro queria, com relação a esse ponto, salientar o seguinte. Eu sou coordenadora da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que trata de minorias étnicas, né? A minha atuação em relação ao público LGBT
foi decorrência da minha atuação como Procuradora-Geral da República na interinidade, né? Naquele espaço que nós ficamos sem o Procurador-Geral da República. 2009. Exatamente, em julho de 2009. Então, a minha atuação, ela, enfim, nesse campo esteve limitada a 2 ações no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Uma para garantir a união homoafetiva de casais homossexuais. E a segunda para garantir o uso do nome sexual, o uso do nome social para transexuais, independentemente da cirurgia de mudança de sexo. Né? Nós temos, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, um órgão, digamos assim, que cuida especificamente desse tema, que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, titularizada pela doutora Gilda. Então, eu não tenho exatamente informações precisas a respeito desse quadro de violência. Agora, fui convidada, por conta dessas ações, nesse ano, a participar de uma assembleia, de uma audiência pública aqui no Senado, né? E fiquei, confesso que absolutamente aterrorizada com os relatos que eu vi na ocasião, né, de violência. Homofobia, violência. E, enfim, a perplexidade de a homofobia não ser ainda objeto de, enfim, não ser tipificada como crime, né? Nós temos tantas outras discriminações que têm a sanção penal. E, diante desse quadro, essa morosidade em você ter uma resposta penal. Porque não é que eu acredite que prisão, pena, seja a resposta para todos os nossos males, longe disso. Mas eu acho que, em alguns casos, ela serve pelo menos, ela tem pelo menos um efeito pedagógico, né? Que o Estado se coloca contra essa situação. É preciso que o Estado mostre que efetivamente está contra. E tudo indica que, vendo assim o panorama do setor, de que apesar dos avanços da legislação, na prática os problemas enfrentados pela comunidade gay permanecem bastante graves, né? O preconceito, a homofobia. Sim. E a senhora acha que a gente deve avançar para regularizar, legalizar a união homoafetiva? Eu acho que sim. Agora, esse é o propósito da ação no Supremo, né? Seria muito interessante se o Congresso fizesse isso. Nós entendemos que não depende de lei. E, por isso, a nossa manifestação foi nesse sentido perante o Supremo Tribunal Federal. Mas se houvesse uma lei, tanto melhor. Né? E em relação à política de cotas para negros, também uma questão polêmica, também está no âmbito do Supremo, à espera de uma decisão final. Como é que a senhora pessoalmente se posiciona em relação a esse assunto? O Procurador-Geral já se manifestou favoravelmente num caso específico que lhe chegou, que foi o da UNB, né? Enfim, e sustentando por várias razões. Mas uma delas, que eu acho que merece ser destacada, e foi exatamente o que eu falei por ocasião da audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal, é uma visão prospectiva das cotas e não uma visão retrospectiva, porque as cotas elas não se prestam, a meu ver, para saldar uma dívida do passado, né? Eu acho que temos várias dívidas aí, não resta dúvida que temos dívidas com a população descendente de escravos, mas eu acho que a visão ela é mais prospectiva e ela visa exatamente materializar, concretizar essa sociedade plural, né? Se nós temos diferentes grupos étnicos nessa sociedade nacional, é preciso que as instituições elas também passem a ser plurais. E para isso é preciso uma porta de entrada. Por isso que eu também recuso o argumento da pobreza da escola pública, né? O simples argumento da pobreza da escola pública, porque essa não é a única urgência desse país, ela não é só econômica, ela é também cultural, ela é identitária, né? Então é preciso que todas as instituições, isso a gente está falando da universidade, porque é o primeiro passo para a gente ter nos formadores, né,
enfim, na intelectualidade desse país, nos formadores de consciências, digamos assim, essa percepção de que somos vários e que estamos todos representados nesses espaços públicos. E em relação ao segmento das pessoas portadoras de deficiência, sabe-se que a legislação brasileira é considerada uma legislação moderna, avançada, sob certos aspectos até bastante avançada. E, na prática, a eficácia dessa legislação já está acontecendo na realidade brasileira? É outro tema sobre o qual eu não trato diretamente. Também fica a cargo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Eu entrei com uma ação no Supremo, na época também da interinidade, porque, a despeito dessa legislação ela ser bastante interessante, aliás, é uma das políticas de cotas da própria Constituição, né? A Constituição traz um dispositivo a respeito disso, de assegurar um percentual, né, nos concursos públicos. O outro é em relação às mulheres, no parlamento. Né? No parlamento. Então, nós temos políticas de cotas na Constituição. Essa ação proposta no Supremo, ela foi por conta da Convenção sobre pessoas com deficiências físicas e mentais. E essa convenção, ela traz um conceito de deficiência muito mais amplo do que aquele que nós tínhamos na nossa legislação e que norteava a política de benefícios previdenciários. Né? A nossa legislação, como disse, ela é bastante moderna, mas ela tinha a deficiência apenas pelo aspecto biomédico. Né? Então, era a questão das deficiências que a pessoa portava, que ela tinha em si. Pela convenção, aliado a esse critério, nós temos um outro, que é o das barreiras sociais. Né? Então, a deficiência ela não está só na pessoa que a porta, tanto que portar já não é mais um termo utilizado pela convenção. Pessoa portadora de deficiência. A pessoa com deficiência, porque além daquela que ela traz no corpo, são aquelas que a sociedade coloca contra ela, que impedem que ela se, realize plenamente enquanto pessoa. Esse tema também está lá no Supremo para ser decidido. Também está no Supremo. E a senhora também teve um posicionamento bastante polêmico quando defendeu a realização da Marcha da Maconha como algo legal. Como é que a senhora se posiciona em relação a essa questão da descriminalização das drogas? Eu não tenho uma posição a respeito disso, nem é algo sobre o qual eu estude. Então, eu confesso que qualquer opinião que eu desse sobre esse assunto seria por demais leviana. Em relação à Marcha da Maconha, é absolutamente diferente. Aí é liberdade de expressão mesmo. Por quê? Os que são contra dizem que se trata de apologia ao crime. Mas a questão das drogas, ela é uma questão de política pública. Né? Então, a política pública adotada pelo nosso país foi da repressão. Né? Da repressão às drogas e também certos, dentro de um certo parâmetro, porque a atual lei, apesar de ter penas mais severas, ela trata com menor rigor, né, praticamente despenalizando o consumo. Então, eu acho que no espaço público é o espaço da troca de ideias. O espaço público ele é o espaço próprio para isso. E aqueles que defendem a legalização da maconha, eles têm que ter espaço para a exposição das suas ideias. Eu não defendo que se vá para essa marcha portando cigarro de maconha, fazendo uso de maconha, nada disso. Apenas que as pessoas tenham direito a livremente se dizerem contra ou a favor dessa política pública que foi posta aí.